Olá! Era uma vez Teobaldo, um deputado federal pertencente ao partido PXXX. Indignado com a atuação de Afrânio, presidente da República do Brasil, em relação à sua atuação no enfrentamento de uma crise na saúde, Teobaldo resolve instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a suposta omissão do chefe do executivo no combate a uma pandemia. Sem saber como proceder, Teobaldo procura você, um advogado ou advogada especialista em direito constitucional, para que lhe informe o que é necessário para instaurar uma CPI na Câmara dos Deputados e iniciar as investigações. E então, você saberia responder Teobaldo? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante para você e seja indicado para outras pessoas. Assim, você ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Comissão Parlamentar de Inquérito, a origem. Como instaurar uma CPI. Então, vamos ao tema? O Congresso Nacional é composto de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada uma dessas casas possui comissões parlamentares, com funções legislativas e fiscalizadoras, na forma definida na Constituição Federal e nos seus regimentos internos. No cumprimento dessas duas funções básicas, de elaboração das leis e de acompanhamento, fiscalização das ações administrativas no âmbito do Poder Executivo, as comissões promovem também debates e discussões com a participação da sociedade em geral, sobre todos os temas ou assuntos de seu interesse. De acordo com o artigo 58 da Constituição Federal, as comissões podem ser permanentes ou temporárias. As comissões temporárias têm prazo determinado de funcionamento e podem ser especiais, parlamentar de inquérito ou externas. Neste vídeo, estudaremos a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida pela sigla CPI. Vamos lá? As comissões parlamentares de inquérito são organismos instituídos por tempo certo para a apuração de fato determinado de interesse público, sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público e demais autoridades administrativas para que seja promovida a apuração da responsabilidade civil e criminal dos infratores. O ordenamento constitucional consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as comissões parlamentares de inquérito, sendo que, por meio destas, que se permitiu ao Poder Legislativo o controle da gestão da coisa pública, realizada pelo Poder Executivo. A previsão constitucional dessas comissões está no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, que assim dispõe: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regulamentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Deste artigo, podemos retirar os requisitos necessários para a criação da CPI, quais sejam: requerimento de pelo menos 1/3 dos membros da casa onde será aberta a CPI, ter por objeto a apuração de fato determinado
e ter prazo certo de funcionamento. Esses requisitos serão aprofundados mais adiante. No momento, cabe um questionamento. Onde são instauradas as CPIs? Em âmbito nacional, podem ser instauradas em qualquer das casas do Congresso Nacional, ou em ambas conjuntamente. Explicando melhor, como dissemos, o Congresso Nacional é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Assim, a CPI pode ser criada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou em ambas atuando conjuntamente. Em âmbito estadual e no Distrito Federal, ela será instaurada na Assembleia Legislativa dos Estados ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já em âmbito municipal, a instauração se faz na Câmara dos Vereadores. E como é criada uma comissão parlamentar de inquérito? Para responder essa pergunta, vamos analisar o primeiro requisito referido anteriormente, qual seja, requerimento de pelo menos 1/3 dos membros da casa onde será instaurada. A CPI é criada a partir do requerimento subscrito de no mínimo 1/3 dos membros da casa em que ela é instaurada. Por exemplo, uma CPI criada na Câmara dos Deputados necessita do requerimento subscrito de 1/3 dos deputados federais, o que corresponde a 171 deputados, que é 1/3 do total de 513 membros. Se ocorrer no Senado Federal, necessitará de requerimento de no mínimo 1/3 dos senadores, que corresponde a 27 senadores, que é 1/3 do total de 81 membros. E se for criado em conjunto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, neste caso, necessitará de requerimento subscrito de 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores. As CPIs terão números de membros fixados no ato de sua criação, devendo ser igual à participação de deputados e senadores, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária. O mesmo requisito se aplica aos estados e ao Distrito Federal, ou seja, os citados entes federativos não poderão estabelecer outros requisitos para a criação dessas comissões, além dos 3 já expostos. Assim, é inconstitucional, por exemplo, o regimento de Assembleia Legislativa que determina a submissão do requerimento de criação de CPI ao seu plenário. Entendido? Então, precisamos de 1/3 dos membros para criar uma CPI. Mas, e se a maioria, os 2/3 restantes, não aceitarem a abertura da CPI? A maioria conseguiria impedir a instauração da comissão? A resposta é não. Conquistando o quórum constitucional de 1/3, a CPI será aberta, mesmo que os outros 2/3 fiquem contrariados. Trata-se do que o STF chama de direito público das minorias, um verdadeiro direito de oposição, reconhecido inclusive às minorias. Mas para que se instaura uma comissão parlamentar de inquérito? Qual o objetivo? A resposta dessa pergunta é o segundo requisito anteriormente referido. A CPI é criada para a apuração de um fato determinado. E o que é fato determinado? De acordo com o artigo 35, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Assim, não se pode instaurar uma CPI para apurar um fato exclusivamente privado ou de caráter pessoal. É importante esclarecer que o fato determinado não precisa ser único. A comissão pode, inclusive, investigar mais de um fato
desde que exista pertinência entre eles e sejam determinados. Não há impedimento nenhum que no curso de uma CPI se descubram outros fatos conexos e estes sejam integrados no objeto da investigação, bastando que ocorra um aditamento do objeto inicial da comissão. Mas quantas comissões parlamentares de inquérito podem ser instauradas? Existe um limite para a instauração dessas comissões? A resposta é sim. De acordo com o artigo 35, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o limite é de 5 CPIs por vez, salvo mediante projeto de resolução com quórum de apresentação de 1/3. É importante destacar que o STF declarou constitucional esse artigo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que limita o número de CPIs, o que significa dizer que ele é válido. E o mesmo fato pode ser investigado separadamente pelas casas do Congresso Nacional? Ou seja, o mesmo fato pode ser investigado separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal? A resposta é sim. Em razão da autonomia de cada casa legislativa, nada impede que o mesmo fato determinado seja investigado nas duas casas separadamente, podendo assim serem criadas 2 comissões parlamentares de inquéritos simultâneas nos 2 órgãos. Existe alguma matéria que a CPI esteja proibida de investigar? A resposta também é sim. Mas quais seriam elas? O artigo 46 do Regimento Interno do Senado Federal responde esta questão. O referido artigo 46 proíbe a criação de CPI que discute matéria pertinente à Câmara dos Deputados, e isto se dá em razão da autonomia das casas. Neste caso, a recíproca também é verdadeira, ou seja, não pode a Câmara dos Deputados investigar matéria pertinente ao Senado Federal. Outra questão que não pode ser discutida em CPI são as atribuições do Poder Judiciário, ou seja, atos de natureza jurisdicional não podem ser investigados em CPI sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Atenção! Não há impedimento nenhum que uma CPI investigue atuação atípica do Poder Judiciário, como, por exemplo, uma licitação fraudulenta realizada por um tribunal superior. Por fim, a CPI também não pode investigar assuntos pertinentes aos Estados, em respeito ao Pacto Federativo. Desta forma, a CPI não pode investigar fatos atinentes à competência dos Estados, do Distrito Federal e nem dos municípios, pois este fato geraria interferência indevida da União na autonomia de outros entes federados. Entendido até aqui? Então, seguimos analisando o último requisito da criação de uma CPI, que é prazo certo de funcionamento da comissão. O artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que a Comissão Parlamentar de Inquérito terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, mediante a deliberação do plenário, para a conclusão dos seus trabalhos. É importante ressaltar que a comissão poderá atuar também durante o recesso parlamentar. Apesar do prazo específico, nada impede prorrogações sucessivas dentro da mesma legislatura, conforme dispõe a Lei 1579 de 52. Atenção! O termo final de uma CPI será, no máximo, necessariamente, o término da legislatura, conforme dispõe o artigo 76, parágrafo 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Por fim, o número de componentes da CPI
será indicado no requerimento de abertura da comissão, nos termos do artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e artigo 145, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Entendido? E aí, você conseguiu auxiliar o deputado Teobaldo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Vimos que para a instauração de uma CPI são necessários o preenchimento de 3 requisitos, todos constantes no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, é necessário o requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa em que será aberta a CPI, no nosso exemplo, 1/3 dos deputados federais. É necessário que a CPI tenha por objeto a apuração de um fato determinado e que tenha um prazo certo de funcionamento. Ok? E quais são os poderes que a CPI tem para investigar? Isso será estudado no nosso próximo vídeo, portanto, não perca! E com isso, encerramos nosso vídeo sobre Comissão Parlamentar de Inquérito, a origem, como instaurar uma CPI. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não percam os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo que é muito importante para nós e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!